Fala pessoal, Sério falando, começando aqui mais um vídeo para o canal. Para você que chegou agora no meu canal, esse canal aqui é um canal de viagens. Eu viajei pelo Brasil todo a bordo dessa do Blue Home que está aqui atrás, tem link no canal. Hoje nesse vídeo aqui eu vou mostrar a colocação dessas lindas bandeirinhas aqui dos estados e essas aqui dos países por onde eu passei durante essa minha viagem que eu fiz pelo Brasil e alguns países da América do Sul. Essas bandeirinhas eu comprei no Mercado Livre, são resinadas, né? 5 por 3,5. As dos países também, mesma medida, né? E o fornecedor ainda mandou umas de brinde aqui, que é tipo brasão, para você colocar em baúzinho de moto, na bike, alguma coisa assim. Então vou usar elas também, né? A minha ideia é colocar nessa lateral aqui, é grande a lateral, né? Vai ficar bonito. Já fiz as medições aqui e meu material de apoio está nessa mesa. Vai ser uma reguinha, uma fitinha amarela, canetinha, para deixar bem espaçadinho aqui, ficar bem organizadinho, né? E para quem não acompanha meu canal, eu tenho vários adesivos na Doblô do lado de lá que eu vou mostrar, que são adesivos comuns, que só tem aquele plastiquinho, mas com o tempo desbotou muito, porque o plástico deixa entrar água, o papel vai embolorando, vai estragando, perde o brilho, some tudo ó, o que está escrito, né? Mas eu tenho adesivo que eu comprei, ó, do início da viagem, tá até hoje, tem um adesivinho embaixo do retrovisor, eu vou mostrar. Tem um ali em cima do step que tá perfeito com o nome do canal ali, nunca perdeu o brilho porque é PVC, bonito pra caramba. E esses são resinados, né? Esses assim, ó, tem uma bordinha arredondada, saliente, né? Deve ter uns 2 milímetros de espessura, bonito pra caramba. Então acompanha aí a colocação desses adesivinhos aqui na Doblô. Vamos curtir o vídeo também, compartilhar. Se você gostar, se inscreva no canal, deixe um like aí. Um beijo. Aqui nessa lateral é onde eu tenho os adesivos que desbotaram. Ó. Eu coloquei vários adesivos aqui. Foram muitas cidades por onde eu passei pelo Brasil inteiro e outros países, né? Não tem todos os adesivos, lógico, né? Mas os principais estão aqui. Tem uns aqui, ó, que não desbotou. Por exemplo, do Peru, ó, tomei muito sol. Venezuela, o de Porto de Galinhas, mais o Tocantins, ó. Mais os outros, assim, que é só um plastiquinho, ó. Desbotou tudo. Isso aqui não dá para ler nada, ó. Desbotou. O seu mini Kuruma aqui desbotou. Aqui também, nem lembro mais qual que era que desbotou, não consegue ver nada. Por quê? Porque aquele adesivinho que só tem um plastiquinho por cima, não é o PVC. Esses aqui são de PVC, ó, não desbotou. Aqui na lateral, ó, que eu falei, tô na sombra agora aqui, mas aqui é verde, ó, é o nome do canal. Aqui nunca desbotou e tomei muito sol. Esse aqui é PVC. Aqui na traseira aqui também tem, ó, aqui já tá no sol. Não desbotou nunca e foi muito sol. O step, que é a capa do meu step, desbotou. Era outra arte que tinha. 6 meses de sol, desbotou muito. Essa aqui é recente, eu comprei tem pouco tempo, né? E aqui nessa outra lateral aqui, onde eu falei, tem um adesivinho aqui embaixo do retrovisor. Esse é pequenininho, nunca desbotou. Então esses aqui são os de PVC. Então as bandeirinhas, algumas são de PVC e as outras são de resina, né? A colocação, como eu falei, nessa lateral aqui ela é grandona, né, 70 centímetros por 50, mas não vai usar tudo isso, já fiz as medições. Então vou fazer a colocação, acompanha aí. Bom, então vamos já começar a colocação das bandeirinhas aqui nessa lateral, né. A Doblô tá limpa, eu lavei ela tem uns 2, 3 dias, né, só na garagem aqui. Fazer uma limpezinha básica aqui, já tô com um paninho aqui, ó, só tirar um pouquinho do pó aqui, para dar uma aderência boa. O adesivo tem boa aderência, eu já tirei um ali da cartelinha, né? Tem uma boa aderência. Como é lisinho, vai grudar pra caramba aqui, igual os outros que já tem, né? Tá limpo aqui, né? A minha ideia dos adesivos dos estados aqui, como são 28, para quem não sabe, o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, que tem uma bandeira, e a do Brasil. Então nessa cartelinha dá 28, 26 o DF e a bandeirinha do Brasil, tá aqui, né? Então eu vou fazer uma colocação de 7 adesivos e 4 fileirinhas, vai dar os 28 aqui, né? Colocar aqui e depois colocar os dos países embaixo aqui. Vou usar a fitinha amarela, a reguinha, fazer umas marcações aqui, né? Para ficar bem centralizadinho, não vai ocupar, lógico, toda essa lateral aqui, porque é bastante grande, né? Vai ficar mais concentrado aqui na parte de cima. Futuramente, outros países, quando eu fizer uma viagem maior aí pela América do Sul, eu pretendo colocar aqui embaixo. Então acompanha aí, vamos fazer essa colocação. Daqui a pouco o sol vai estar a pino, vou ter que usar um bonezinho aqui, que agora é 11h30, o sobrado do vizinho faz bastante sombra aqui, né? Já tá ficando forte o sol aqui.
Então vamos dar sequência aí na colocação. Bom, já fiz as marcações aí, vocês viram pelo time-lapse. Coloquei uma fita branca, tive que trocar a fita amarela, porque a fita amarela tirava 10 centímetros, rasgava. Peguei uma outra fita branca que eu tenho. Comecei colocando já a de São Paulo. Olha aqui. Eu vou fazer a colocação primeiro pela sequência dos estados por onde eu passei. Então vai ser São Paulo, Rio de Janeiro. Eu fui toda a minha viagem pelo litoral. Fui até o Oiapoque. Depois eu fiz a sequência lá pela região norte. Fui até o Peru. Voltei, passei pelo Mato Grosso, fui até o Jalapão, voltei, passei em Minas Gerais, Goiânia, Goiás, Brasília, né? Fiz tudo isso aí e voltei para São Paulo. Então vou começar por aqui, vou fazer nessa sequência, não vou fazer por região. Então acompanhei a colocação e o término aqui, vamos ver como é que vai ficar bonitão. E a primeira dificuldade, que é a mais difícil, não é fazer as marcações aqui no carro. A mais difícil é saber qual que é as bandeirinhas de cada estado brasileiro. Eu duvido que em estudos sociais e geografia você saiba de cor e salteado todas as bandeirinhas dos estados brasileiros. Quem aqui que tirava 10 em estudos sociais e geografia? Me conta aí, deixa aí nos seus comentários. Você sabe todas as bandeirinhas dos estados do Brasil e da América do Sul? Quais são os países que fazem parte da América do Sul? O Paraguai não faz parte da América do Sul. Do Mercosul, na verdade, né? Então, o mais difícil é isso, tem que dar uma pesquisada no Google para saber não colocar na ordem errada aí. Não tem nome nas bandeirinhas, né? Não tem nome, então você tem que ou ter uma memória boa, lembrar da sua época aí de escola, dar uma pesquisadinha aí pro Google. Então, vamos dar uma zapeada aqui e fazer a sequência certa aí. Então, como eu falei, o mais difícil é saber lembrar todas as bandeiras do Brasil, né? Vou fazer assim, vou pesquisar aqui no Google, aqui vou anotando embaixo, fica mais fácil na hora de colocar ali, né, para não confundir, né. A primeira pela sequência vai ser, depois de São Paulo, a do Rio, né, vou marcar aqui, ó, Rio de Janeiro, tá aqui. Então vai ser assim, a próxima aqui, vou marcando todas aqui. Não tem muito espaço, vou colocar em cima aqui, ó, Rio. O outro estado por onde eu passei logo na sequência, eu fui subindo, né, pela costa aí, foi o Espírito Santo. Estado muito bonito. Lindo pra caramba lá. Aqui, ó. Qual dessas aqui que vocês acham que é a do Espírito Santo aqui? Chuta aí. Deixa aí nos comentários aí qual que é dessas aqui. Essa daqui, ó, trabalha e confia. Eu nunca vi a bandeira do Espírito Santo. Então tá aqui, Espírito Santo. Vou marcar aqui um ESzinho aqui, ó. O outro estado por onde eu passei, logo na sequência, foi a Bahia. Aqui, ó. Achei aqui. Qual desses, então, é o da Bahia? Chuta aí nos comentários. Se era bom mesmo de estudos sociais e geografia? E agora? É a prova dos 9. O da Bahia é esse aqui, ó. Então tá aqui. Vou marcar aqui. Então vai ser assim, turma. Vou fazendo as marcações aí. E depois eu coloco. Vou colocando ali. Vai ficar mais fácil assim do que eu ter que toda hora vou lá, coloco, volto aqui, pesquiso, vou lá, coloco, volto aqui, pesquiso. Senão toda hora tem que ficar pausando o vídeo. Então vai ser assim. Acompanha aí a colocação. Bom, fiz todas as identificações das bandeiras aqui. Tive que dar um Google, não tem jeito. A gente não lembra de tudo. Coloquei um adesivinho aqui, marcando a sequência que eu vou colar lá, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto estado e aí em diante, né? Vou colocar e terminar essa instalação das bandeirinhas aí.
Bom, terminei a colocação aqui das bandeiras dos estados e dos países, né? Tem estado que eu já tinha ido antes, quando eu trabalhava, fui a serviço, né? Então, depois eu voltei nessa viagem, passei com o motorhome lá, e tem países aqui que eu já tinha ido de férias, né? Paraguai fui comprar muamba, Peru, eu já tinha ido uma vez de avião, e nessa viagem eu passei com o carro lá de novo, né? Então vamos mostrar aqui para vocês como é que eu coloquei. Eu usei fita para fazer as marcações, ficar bem arrumadinho, porque elas são pequenininhas, né? Tem um espacinho de 1 centímetro entre cada uma, delas tem 5 por 3,5. Eu comecei a viagem por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Olha da Paraíba como que é, vermelho e preto, nem lembrava, né? Depois da Paraíba, eu vou ter que dar um Google aqui, porque a gente esquece, é muito fácil. A gente, na verdade, é muito difícil relembrar os nomes, né, das bandeiras. Isso é coisa de quinta série, né? Paraíba, aí depois eu passei Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, olha do Piauí aqui, ó, Piauí, o Maranhão, daí eu desci, fui para Tocantins, né? No Maranhão eu passei em Carolina, Chapada das Sete Mesas, das mesas, né? Tocantins, eu só fiz passagem em algumas cidades, subi para o Pará, fui para Belém, daí o Amapá, né? Aí aqui, do Amapá, eu voltei pro Amazonas, né? Tive que descer de novo, aí barco, né? Amazonas, Roraima, daí de Roraima eu fui para Venezuela, que tá aqui, daí eu passei em Rondônia, fui para Porto Velho, conheci lá, tava uma fumaceira. Na cartelinha que eu comprei, veio 2 bandeiras duplicadas, tá aqui, ó. Veio uma duplicada do Mato Grosso e uma de Sergipe. Então, por isso que tá faltando a do Acre, que foi a sequência depois de Rondônia, e a do Paraná, que eu já morei no Paraná. Eu não fui de carro lá com essa dublô, ela peguei lá na época, né, mas não passei com ela lá viajando. Tá faltando a do Paraná. Então aqui seria do Acre. Daí depois eu fui para Mato Grosso do Sul, que bonita a bandeira deles, né? Achei bem bonita essa daqui. Daí depois, vamos dar um Google de novo aqui, eu posso estar falando besteira. Aí do Mato Grosso, eu fui para Mato Grosso do Sul, daí eu passei em Goiás, a bandeira do Distrito Federal, diferentona, meio feia, para falar a verdade, não achei legal. Daí eu subi para Palmas, continuei em Tocantins, né, que tá aqui, ó. Daí voltei para, vim descendo, passei em Minas Gerais, vários passeios lá na Serra da Canastra, voltei para São Paulo. A sequência que teria aqui era Paraná, aqui tem de Santa Catarina, tem do Rio Grande do Sul aqui. Eu já fui Santa Catarina e Rio Grande do Sul, passeio avião, férias, mas não fui com ela. Pretendo fazer as viagens próximas com ela, passar no Paraná, que está faltando, mas o carro é do Paraná, que está faltando aqui, é a bandeirinha do Brasil. E aqui, turma, Paraguai, comprei umas muambinhas lá antes de fazer a viagem. Peru, daí eu passei com ela de carro lá, eu fui para Cusco, outros passeios. Depois aqui, foi a mais difícil essa bandeirinha, foi o terceiro país que eu conheci na vida, foi a Guiana Francesa. A bandeira não é a bandeira oficial deles, a bandeira oficial é a da França, que são 3 faixas, né, vermelho, branco e azul, mas essa não é a bandeira oficial, mas os vendedores não tinham, foi difícil achar o vendedor. Venezuela, linda pra caramba, fui lá no Monte Roraima, na Gansabana, várias cachoeiras, e a Bolívia. A Bolívia foi bem rapidinho, foi 2 cidades só que eu conheci. A bandeira tá meio errada, esse logo deles aqui é menor aqui no meio, mas não consegui outro vendedor que tivesse. Então terminei aqui, vou só arrancar aqui, a gente esquece, ó, Amapá, diferente, parece uma bandeira lá da África do Sul. Roraima, de Roraima é bonito aqui, ó. Aí tem bandeiras aqui, ó, a do Piauí com essa outra aqui, ó, e a de Sergipe são parecidas. Olha só o que muda aqui. As faixas, as cores são o mesmo tamanho das estrelas, ó, 5 estrelas aqui, 5 estrelas, só que aqui a estrela do meio é maior, são só 4 faixas, aqui são 6 faixas aqui, e olha aqui, ó, falta de criatividade, né, do pessoal, 3 bandeiras muito parecidas no Brasil aqui, ó, eu duvido que você sabia as cores e os desenhos das bandeiras dos estados do Brasil. Então tá aqui, vou tirar as fitinhas aqui, pena que não veio essas bandeiras aí do Paraná e do Acre, mas já abri uma reclamação lá com o vendedor no Mercado Livre, né, porque tem 2 semanas que chegou a primeira cartela, depois chegou a outra, eu vim colocar hoje, mas como a gente não lembra todas as bandeiras, não lembrava, né, aí quando eu fui conferir dar o Google ali, faltava essas 2, daí chegando, é o mesmo vendedor, eu coloco aqui, todos eles vendem o mesmo tamanho de bandeira, né, então eu coloco aqui, para finalizar o vídeo por enquanto.
Vai ficar faltando essas duas bandeirinhas. Tá aqui, vou tirar essa marquinha aqui com álcool aqui, ó. Então tá aqui, turma, ficou pequenininha. Próximas viagens, outros estados, outros países aqui do Brasil, daí eu vou completando aqui para baixo. Podia ser um pouquinho maior, tem bandeira maior, mas é bastante caro. Eu preferi desse tamanho mesmo, né? Tá bom? Dá uma limpadinha aqui, tirar a marca. Tá aí, vocês gostaram? Deixa um like, comenta. É resinada. Espero que dure tanto quanto essas outras que tem aqui, aquelas que eu mostrei no início do vídeo. Então tá aí, turma. E essas menorzinhas aqui, que é tipo brasão, eu vou achar algum outro local para colocar umas bolsas que eu tenho nas minhas mochilinhas de viagem. É bonitinha essas aqui, ó. Bem bonitinha. Pena que não tem as outras, né? Olha, legal. Rota 40. Então tá aí, turma. Finaliza esse vídeo aqui. Um beijo aí. Curte o canal.